Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta em mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Eu devo confessar que eu acreditei que não seria possível estar realizando a ministração dessa aula de número 7. Ela iria faltar dentro do cronograma deste trimestre. Em face das dificuldades de recursos, em face da minha saúde debilitada, esta semana eu cheguei a ficar acamado, deitado, sentindo fortes dores e não acreditei ser possível realizar esta gravação. Mas hoje estou aqui de pé, pela graça, bondade, misericórdia de Deus, pela sua oração. Continuo contando com o seu apoio. Você não faz ideia a batalha que é espiritual, material, emocional para realizar esse trabalho de caráter voluntário sem fins lucrativos. Eu dependo do seu apoio, da sua oração, da sua ajuda para que esse trabalho possa continuar. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 7, a queda do ser humano. Nesta lição de hoje nós vamos compreender que a queda do ser humano ela não é uma fábula, não é uma parábola, um conto de carochinhas, ela de fato ocorreu. E é a partir da queda do homem, conforme nós compreendemos na teologia e definimos esse termo como a queda do ser humano, a queda de Adão e Eva, a queda do primeiro casal, é que nós conseguimos compreender o plano da redenção, quando Deus agora separa Noé, Deus separa Abraão, Deus coloca Moisés para libertar o povo do Egito e começa a criar um povo para ele. É a partir da queda do homem que nós compreendemos que Deus vem trabalhando ao longo da história bíblica para o ápice da humanidade, que é a chegada do seu Filho. Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, a queda do homem, ela ocorreu lá no Jardim do Éden, onde o homem vivia na mais perfeita paz e harmonia com o seu Criador, até o momento em que esse casal resolveu dar ouvidos à voz do adversário, do diabo, em detrimento da voz de Deus. Ali estava estabelecida a queda, a separação do Criador com a criatura. Mas mesmo em face do pecado que separa o homem de Deus, Deus não deixou de amar este homem, mas Deus proveu uma forma e uma maneira de estabelecer a redenção e restituir este homem para ele novamente. O livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico nós vamos dar um enfoque especial, falar sobre o livre-arbítrio. Embora nós já abordamos este assunto em outra lição, eu acho um tanto que desnecessário, mais uma vez, abordar esse mesmo tema que se torna repetitivo. Mas vamos seguir aí a proposta da CPAD. O livre-arbítrio. Ao dotar o homem com a capacidade de fazer suas próprias escolhas, fossem estas boas ou más, Deus o fez um ser livre e não um escravo da sua vontade. A liberdade é uma dádiva de Deus ao homem, porém, envolve muita responsabilidade. Cada escolha feita poderá aproximá-lo ou não de Deus. Toda ação gera uma reação, seja agradável ou não. Cada pessoa é livre para fazer as próprias escolhas. Uma coisa é certa, cada uma colherá aquilo que tiver plantado. Então nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, que é a capacidade
que Deus concedeu ao homem de tomar decisões, sem ser coagido, sem ser orientado, reprimido. Deus deixou o homem livre, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, fazer as escolhas acertadas ou não. Então, se o homem não fosse assim, ele seria um eterno escravo da vontade de Deus. E como eu já disse em uma outra lição, Deus não se sujeitaria a tal nível de aceitar uma adoração que não fosse verdadeira, que o homem fosse um escravo da sua vontade e não o fizesse de livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio ele traz consigo também, meus amados, a responsabilidade. Por quê? As escolhas feitas, meu irmão, elas vão gerar um efeito, tá bom? Toda ação envolve reação, ou seja, toda decisão, toda escolha, ela traz consigo os seus efeitos positivos ou negativos. Em alguns casos vai trazer alguns efeitos colaterais indesejáveis. Então, meu querido, o livre-arbítrio ele é uma dádiva de Deus que com ele eu posso me aproximar de Deus, mas também, fazendo uso dele, eu posso me distanciar de Deus, porque ninguém é obrigado a servir a Deus. Isso tem que ser algo espontâneo. Agora, uma coisa fique clara aqui, meu amado, cada um vai colher aquilo que plantou. Na hora de plantar, cada um é livre para plantar o que quer, mas a colheita, ela é obrigatória e não opcional. Tá bom, meu querido? A soberania divina é um atributo que somente Deus possui. A soberania plena. Ele faz o que quer, do jeito que quer, nada lhe foge ao controle. Ele possui o conhecimento prévio de todos os acontecimentos e, por esta razão, todas as coisas cooperam para que todos os seus propósitos sejam estabelecidos. Aqueles que o servem, por mais que se esforcem, jamais conseguirão compreender na sua totalidade o que ele faz, por que faz e como faz. A soberania de Deus está fundamentada em seu amor. Ele é soberano. Por quê? Ele faz o que quer, como quer, do jeito que quer. Nada foge ao controle de Deus. Nenhum dos seus planos, dos seus pensamentos podem ser frustrados, meu querido, porque todas as coisas cooperam para que o propósito dele, que foi estabelecido antes da fundação do mundo, ele venha se cumprir. O episódio envolvendo a queda de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Agora a Trindade vira um para o outro e fala, e agora o que nós faremos? Nós não estávamos esperando por isso. Então a soberania de Deus fala da vontade de Deus, dos projetos de Deus, o que ele faz, como faz e da maneira que faz. Por vezes nós ficamos perplexos, surpresos, aterrorizados, às vezes até céticos, desacreditados, que seja Deus que esteja realizando determinada coisa. Para compreendermos a soberania de Deus, nós precisamos compreender Deus fora da religião, porque Ele é Senhor da história, Ele tem interesse em física, ciência, biologia, sociologia, filosofia, psicologia, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, meu querido, para aqueles que servem a Deus, no meu caso e no seu caso, por mais que nós nos esforcemos, jamais conseguiremos, meu irmão, compreender na totalidade o que Deus está fazendo. Jó, em dado momento, ele disse, Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos podem ser frustrados. Jó se deparou com aquela realidade, que toda aquela adversidade, tudo aquilo que estava ali acontecendo, era um
projeto, um plano de Deus, passava pela soberania de Deus. E Jó compreende que tudo não se limitava a uma questão de fé, de justiça própria, era uma questão da soberania de Deus. Deus estabeleceu projetos acerca da vida de Jó que ele mesmo desconhecia. Assim é na minha vida e na sua vida. Há muitas coisas que nós não conseguimos compreender, mas nós aceitamos pela fé, porque a palavra afirma que o justo viverá pela fé. A responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio do homem. Este é livre para fazer escolhas e tomar decisões que julga ser as mais acertadas. Um dia, todos comparecerão perante o Criador. Uns o verão ante ao tribunal de Cristo, ocasião em que receberão o galardão. Outros o verão perante o grande trono branco, ocasião em que o ímpio, o falso crente e o pecador não confesso serão julgados pelos seus atos e lançados no lago de fogo eterno. Então nós compreendemos que o livre-arbítrio implica na responsabilidade do homem. O homem agora, ele não é vítima da circunstância, ele não é vítima do acaso, ele não é vítima da soberania de Deus, porque a soberania de Deus, ela não anula o livre-arbítrio do homem. A soberania de Deus não trabalha para que esse homem seja lançado no abismo. A soberania de Deus, ela dá ao homem, amado, o direito de fazer escolhas e tomar decisões, sejam elas acertadas ou não. Agora, há uma responsabilidade pessoal, porque um dia todos comparecerão perante o Criador. É como diz a palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Há dois grupos que encontrarão o Senhor. O grupo dos salvos em Cristo, que comparecerão perante o tribunal de Cristo, que serão julgadas as suas obras, o que eles fizeram no reino de Deus e a motivação que os levou a trabalhar na obra de Deus, e ali eles receberão o seu galardão. Um outro grupo é o grupo daqueles que vão comparecer perante o grande trono branco de Deus. Meu irmão, faça de tudo para você não comparecer neste lugar, porque lá estarão os ímpios, aqueles que não têm compaixão, que não têm misericórdia, que maquinam o mal, o falso crente, aqueles que estão na casa de Deus usando de mentira, de engano. Se você estiver nesse grupo, meu irmão, sai dele em nome de Jesus, procura crente verdadeiro, autêntico, que ora, que jejua, que santifica, que purifica, que anda na direção do Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito e que está cheio do Espírito Santo, meu querido. E estará lá também o pecador não confesso. O que é o pecador não confesso? É aquela pessoa que, embora o perdão de Deus esteja estendido a todos, ele não se arrependeu, ele não confessou e ele está comparecendo perante o grande trono branco de Deus. É porque ele recusou o perdão oferecido por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E todos que ali comparecerem serão responsáveis, responderão pelos seus atos e receberão a sentença e o juízo divino, que será o lago de fogo eterno. A queda, um evento histórico e literal. Nesse tópico nós vamos destacar que de fato ocorreu a queda do homem. E ela não é um conto de carochinha, não é uma fábula, não é uma parábola. Ela é um fato histórico e literal. Ela, de fato, aconteceu. Porque é a partir da queda do homem, como eu já disse, é que nós vamos compreender o que Deus veio realizando no Antigo Testamento, preparando um povo para a chegada do seu Filho no Novo Testamento, para alcançar o pecador distanciado e afastado de Deus. A possibilidade da queda. A queda de Adão e Eva
não deve ser encarada como uma fatalidade, algo que não pudesse ser evitado. O Criador fez o homem perfeito, capaz de escolher entre o bem e o mal. Sobre esta ótica, a queda do homem seria uma possibilidade e não uma certeza. O Criador não conspirou para a queda do homem, antes o advertiu quanto às consequências em desobedecer-lhe. Eva optou atender aos apelos de um estranho e rejeitar a doce voz do Criador. Adão fez a mesma escolha. Meu querido, a queda de Adão e Eva, ela era uma possibilidade e não uma fatalidade. Quando nós lemos a Bíblia, muitos irmãos compreendem, não, aquilo tinha que acontecer mesmo, era uma fatalidade, era algo já programado por Deus, a queda do homem. Esse pensamento me leva a acreditar que o homem seria vítima, então, da soberania de Deus, porque Deus, da sua soberania, traçou a queda do homem. Então, quando nós olhamos por esse prisma, nós vamos questionar até se Deus é amor, uma vez que ele teria conspirado para a queda do homem lá no Jardim do Éden e, consequentemente, o fracasso, a derrota, a morte, assassino, estupro, toda a miséria que acontece com o ser humano. Então, é uma visão equivocada quando nós olhamos por esse prisma, porque Deus criou o homem perfeito, meu irmão. Deus criou o homem perfeito. Aquela queda, ela era possível, porém, ela poderia ser evitada. Por quê? Deus criou o homem com o senso de moral, de ética, reto, perfeito, capaz de escolher entre o bem e o mal. Então, quando nós olhamos sobre esta ótica que Deus criou o homem perfeito, nós compreendemos que a queda, ela seria uma possibilidade e não uma certeza. Assim como é o nosso caminhar com Jesus. O cair, irmão, na fé cristã é uma possibilidade. Eu estou sujeito a cair. Paulo fala, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Porque a queda, ela é uma realidade e uma possibilidade, mas ela não é uma fatalidade, que todos que servem a Deus vão cair, vão ter fracassos, vão ter derrotas. A Bíblia relata de homens que não cederam, que não caíram, que se mantiveram retos e íntegros, mas a Bíblia fala também de homens de Deus que fraquejaram, que caíram. Então, meu querido, o fracasso, a queda de Adão e Eva, ela era uma possibilidade e não uma fatalidade. Porque eu compreendo que Deus, ele não conspirou, aí eu falo aqui, não conspirou, meu amado, para a queda do homem lá no Jardim do Éden. O que ocorreu foi que Eva, ela optou atender aos apelos de um estranho e rejeitar a doce voz do Criador. Adão fez a mesma escolha. Veja só, Eva tinha intimidade com Deus e Adão tinha intimidade com Deus. Mas tanto Adão como Eva não tinham nenhuma intimidade com o diabo. Mas tão logo apareceu um estranho fazendo propostas, fazendo promessas, eles abandonaram a doce voz do Criador e seguiram a orientação da voz de um estranho. Meu irmão, nós continuamos cometendo os mesmos erros. Nós estamos sujeitos à mesma queda moral e espiritual. Que Deus nos guarde. A realidade da tentação. Muitos são levados a acreditar que o primeiro casal era totalmente ingênuo e imaturo para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Este casal se relacionava com Deus de forma direta. A vida espiritual de ambos era algo jamais imaginado. A capacidade intelectual deles era assombrosa aos nossos olhos. A razão, a emoção e a vontade deles eram plenas. Adão e Eva desejaram ser iguais a Deus. Eles acreditaram em mentiras e abandonaram a verdade de Deus. Então nós observamos aqui, meu irmão, a realidade da tentação.
Outro equívoco cometido por muitos irmãos e leitores críticos, até mesmo das Sagradas Escrituras. A história de um casal simples, abobalhado, imaturo, ingênuo, que cai nas lábias de um querubim que entra e toma na imagem de uma serpente. Ele fala nos lábios da serpente e induz aquele casal ao erro. Alguém acha assim, nossa, que simplicidade, que casal mais ingênuo, meu querido. Isso é um equívoco. Adão e Eva, de ingênuo e imaturo, não tinham nada. Primeiro, vamos aqui destacar algum ponto. Primeiro, esse casal se relacionava com Deus de forma direta. É algo que eu e você jamais desfrutaremos aqui nesta vida. A nossa comunhão com Deus, ela é parcial. Nós não temos contato com Deus, a comunhão com Deus como eles tinham naquela ocasião, meu querido. Tá bom, meu irmão? Eles se relacionavam com Deus de forma direta. A vida espiritual desse casal era algo jamais imaginado. Irmão, imagina o que é Deus na virada do dia aparecer para conversar com aquele casal? Então nós vamos ver que eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham experiências com Deus. Eu tenho revelação de Deus, eu tenho inspiração de Deus, mas Deus nunca se apresentou para mim de forma visível, meu irmão, de forma corpórea. E a Bíblia fala que esse casal, Deus se apresentava para eles ao final de cada dia, ao final da tarde. Mas como, irmão, a Bíblia fala que homem nenhum vê a Deus e fica vivo, verdade. Mas aí Deus se apresentava de uma forma que ele pudesse ser visto e o casal sobreviveu, o que nós compreendemos como teofania. Outra coisa que eu destaco era a capacidade intelectual de Adão e Eva. Eles não eram inocentes. Pode pegar a pessoa mais intelectual desse mundo, Albert Einstein. É tido como um dos homens mais sábios do nosso tempo, aí, que usou 20% a 25% da sua capacidade intelectual. Adão e Eva tinham 100% capacidade de discernir, avaliar, analisar, perceber o perigo. Meu irmão, nós não estamos falando aqui de crianças, não. Nós estamos falando de pessoas que têm um alto nível intelectual. Era Adão e Eva. Outra coisa, vamos falar para o campo das emoções, no campo da psicologia. Em Adão e Eva, a razão, a emoção e a vontade, elas eram plenas, harmônicas. Então, ele fazia uso perfeito da razão, da emoção e da vontade. Agora, você vem me dizer que esse casal, Adão e Eva, eram simplórios, ingênuos e imaturos? Não. Isso é um equívoco. Adão e Eva, eles desejaram ser iguais a Deus. É aí que reside o problema. Eles desejaram ser iguais a Deus, porque eles acreditaram em mentiras e abandonaram a verdade de Deus. E no nosso meio, irmão, não é diferente. Tem muita gente que acredita em fábulas. Tem muita gente que acredita em promessas que nem Deus prometeu. Tem muita gente que participa de campanha corrente de igrejas que prometem coisas que nem Jesus prometeu, irmão. Então, aqueles que abandonam a verdade para viver a mentira. Abandonam a verdade de Deus para se aventurar no caminho da mentira. Meu querido, fique no caminho da verdade. O caminho da verdade, a porta é estreita, é apertada, envolve mudança de vida, abandono de pecado, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, querido? Eu deixo aqui um texto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. O que nós podemos compreender desse texto? Que a intenção de Adão e Eva
era serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles terem o poder que Deus tinha, eles ser semelhantes a Deus no poder, talvez na glória, na onisciência, presciência. Eles acreditavam que, de certa forma, eles poderiam ser como Deus. E Satanás, Lúcifer, ele tentou ser semelhante a Deus e tomar o lugar de Deus. E ele vem agora para Adão e Eva, que não eram ingênuos, que não eram imaturos e nem despreparados. Eles sabiam, sim, como lidar com aquela situação. Eles tinham a possibilidade de rejeitar aquela proposta de Satanás, do diabo. Mas o que eles fizeram? Eles preferiram acreditar, porque aquele negócio de ser semelhante a Deus, ou sereis como Deus, aquilo mexeu com o brilho, mexeu com o ego, com o orgulho e com a vaidade de Adão e Eva. Então, meu querido, fica aí esta mensagem. O casal, eles não eram ingênuos e despreparados. Eles tinham vida espiritual muito maior que eu e você e muitos heróis da galeria dos heróis da fé. A historicidade da queda. O relato bíblico da queda de Adão e Eva é literal e não uma fábula. A partir desse episódio é que se torna possível compreender o plano da redenção da espécie humana e a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Todos que experimentaram a salvação em Cristo Jesus travam batalhas contra a natureza adâmica, que persiste em distanciá-los cada vez mais de Deus. Toda maldade humana teve seu início a partir da queda de Adão e Eva. É um fato, é muito mais do que um relato bíblico, é uma historicidade, a história da humanidade, meu querido. A queda de Adão e Eva. Porque a partir da queda de Adão e Eva, teologicamente, é que nós conseguimos compreender como Deus, eu já disse, veio ele trabalhando ao longo da história bíblica para preservar a espécie humana, quando ele destrói lá nos dias de Noé, ele preserva a família de Noé, mas não desiste do gênero da espécie humana, mas ele prossegue adiante, a maldade do homem, a perversão voltou novamente, Deus prometeu não destruir, não trazer o dilúvio, então ele decide em Abrão, fazer uma nação, com leis, se revelar a esse povo, trazer a sua lei, seus mandamentos, e desse povo viria o seu filho, o Cristo, o Filho de Deus, nasceria deste povo, desta nação que são os judeus, que é a nação de Israel. Então, é a partir da queda do homem que nós conseguimos compreender. Se não houve essa queda, qual o propósito de Deus, então, em pendurar o filho dele, permitir que o filho dele fosse pendurado na cruz do Calvário? Então, aí, meu irmão, a queda ela é o ponto de partida para compreendermos as verdades bíblicas. E outra coisa, vamos para a experiência pessoal. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que é o meu caso, é o seu, meu querido, nós travamos uma batalha ferrenha contra a natureza adâmica que habita em nós, meu querido. Porque essa natureza que habita em nós, irmão, eu posso jejuar, eu posso consagrar, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas todo dia, meu irmão, essa natureza adâmica que habita em mim, porque eu sou descendente de Adão, não sou descendente de macaco, entendeu? Eu sou um projeto de Deus, mas eu tenho dentro de mim, meu irmão, uma natureza que tem prazer no pecado. Uma natureza que tem prazer em me levar cada vez mais longe de Deus, que tem prazer nas coisas abomináveis, meu querido. Vai dizer que você não tem. Se você não disser que não tem, eu tô achando que tu é anjo, irmão. Tu é uma anja. Tu não mora, tu não nasceu, não foi parido, não tem nem certidão de nascimento. Tu tem até auréola de anjo. Talvez o pessoal não viu que você é anjo, tem asa. Vamos parar de ser santarrão demais, irmão. Todos nós temos essa natureza adâmica, meu querido, que ela tem prazer no pecado. Paulo, ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo.
O que Paulo estava falando? A experiência pessoal. Ele sabia que a natureza adâmica, ou seja, aquela natureza pecaminosa, ele herdou. Mas nós temos duas naturezas, a natureza divina e a natureza adâmica. Agora, qual delas que eu vou alimentar mais? Quem vai vencer? É a natureza adâmica ou a natureza divina? Irmão Mauro, com certeza é a natureza divina, porque Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, mas Deus não vai te obrigar a ser santo não, tá bom, meu irmão? Quem vai prevalecer? Se a natureza adâmica ou a natureza divina que habita em você, é aquela que você vai alimentar mais, meu querido. Você lê Bíblia? Você jejua? Você consagra? Você canta hinos ao Senhor? Ou você só alimenta essa natureza adâmica com programação, com entretenimento, com diversão, com comida, com prazer, com pornografia, com lascívia, com luxúria, literatura profana? O que você está alimentando a sua alma, meu querido? Aquele que você alimentar mais é que vai estar mais forte e vai prevalecer. É por isso que Paulo fala para que nós andemos no Espírito. O que é andar no Espírito? É alimentar o homem espiritual que há em mim e em você. As consequências da queda de Adão. Nesse tópico, o último tópico, nós vamos falar sobre as várias consequências da queda de Adão. São inúmeras. Poderíamos fazer um catálogo aqui, meu irmão, sobre as consequências da queda. Mas vamos nos ater àquilo que foi proposto pela CPAD e pelo comentarista. A consciência do pecado. A consciência do pecado desencadeou em Adão e Eva um turbilhão de emoções e sentimentos com os quais não estavam acostumados. Dentre estes destacamos medo, vergonha, estresse emocional e culpa. O casal viu o mundo desabando debaixo de seus pés. Até então, eles conheciam apenas o bem, mas agora estavam diante da realidade do mal e seus efeitos nefastos sobre a alma humana. A pior dor foi o terem que encarar o Criador após a queda. A primeira consequência do pecado foi a consciência do pecado. Quando eles provaram do fruto, meu irmão, e comeram, meu irmão, a ficha caiu. Eles agora tiveram consciência do pecado. E o Adão e Eva, que até então, meu irmão, a sua razão, emoção, sentimento e vontade eram perfeitos, porque eles conheciam somente o bem. Agora, a alma de Adão e de Eva, sob a ótica da psicologia, sofreu um turbilhão de emoções e sentimentos com os quais eles não estavam habituados. Dentre eles, aqui eu destaquei alguns, o medo. Eles passaram a ter medo da voz de Deus, irmão. A gente tem que ter medo, irmão, do pecado, mas no caso de Adão e Eva, quando eles estavam no pecado, eles passaram a ter medo da voz de Deus. Eles passaram a ter vergonha de Deus, eles se tamparam, perceberam que estavam nus, irmãos. Então, meu irmão, eles passaram a ter estresse emocional. Quem não fica estressado, irmão? Quando a voz de Deus se anuncia, o homem se esconde, a mulher se esconde. Não mostra ali um estresse emocional e um sentimento de culpa. Então, o casal ele não estava habituado a lidar com aquilo, irmão. O mundo desabou debaixo dos pés de Adão e Eva, porque eles até então eles desconheciam esses sentimentos, como lidar com eles. E a forma que eles escolheram foi a pior forma possível. Eles escolheram esconder. E depois, quando não deu para esconder, eles escolheram transferir a responsabilidade para o outro, mas de forma alguma reconhecer a própria decisão, que cada um tomou a decisão pessoal. Meu querido, destaque a pior dor que Adão e Eva sentiu após a queda, o pecado, a queda moral, foi ter que encarar o Criador, foi ter que olhar para Deus, foi Deus falar com eles e eles convictos do pecado deles. Por que eles não confessaram? Por que eles não reconheceram? Meu irmão, a história se repete nos nossos dias. Mas, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes,
O sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus está aqui para purificar o meu pecado e o teu pecado, meu querido, seja ele qual for. Agora, o pecado ele só pode ser perdoado quando ele é confessado e abandonado. E há pessoas que não confessam, que não abandonam, alguns confessam, mas continuam na prática. Então, meu querido, Adão e Eva fizeram essa escolha também. Eles escolheram não confessar, eles escolheram transferir o problema para outro. Adão chegou ao cúmulo de jogar a bomba, o pecado para cima de Deus. A mulher que o Senhor me deu. A culpa foi sua. Eu estava quietinho aqui. Eu não pedi nada. O Senhor que trouxe. Essa mulher veio com defeito de fábrica. Ela me tentou, fez eu errar e eu acho que eu deveria punir ela. Eu sou meio que inocente da situação. Eu fui seduzido por ela. Essa mulher é um problema. Meu irmão, então nós vemos ali a fraqueza humana. O pior foi ter que encarar a Deus e perante Deus ninguém apresenta desculpas desfarrapadas. Hoje você apresenta a desculpa que você quer na igreja, mas amanhã tu vai comparecer perante o tribunal de Deus e eu quero ver que desculpa que tu vai dar. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se humilhe, se arrepende, confesse, abandone o seu pecado, porque Ele está aqui, agora, para perdoar o seu pecado e te dar um novo recomeço, em nome de Jesus. A perda da comunhão com Deus. O Jardim do Éden foi o habitat natural em que Adão e Eva foram criados. O local onde tudo era lindo, um paraíso na terra. A maior riqueza que havia naquele lugar era a presença do Criador que se apresentava todos os dias para dialogar com o casal. Ao serem expulsos do Éden, o casal perdeu o que tinham de mais importante, a comunhão com Deus. O pecado fez separação entre Deus e o casal, mas ainda assim eles continuaram sendo amados pelo Criador. Então, observa, o maior prejuízo, a maior perda que Adão e Eva tiveram não foram o paraíso, irmão. Não foram aquele lugar lindo, aquele lugar maravilhoso. Eles poderiam ter perdido o Jardim do Éden, mas ter mantido a comunhão com Deus. A coisa mais importante que eles perderam foi a comunhão, a perda da comunhão com Deus. Eles foram criados, irmãos, num habitat mais lindo. Algo assim fabuloso, era um verdadeiro paraíso na terra, o Jardim do Éden. E eles trocaram tudo, perderam tudo, em virtude das escolhas erradas e equivocadas que fizeram. Agora, eu destaco o seguinte, irmão, que mesmo tendo pecado, porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado quebrou a comunhão. O homem perdeu, Deus não ia mais compactuar com a mentira, com o erro, com a falácia, com o engano, porque Deus ele é santo. Mas Deus ele não deixou de amar o homem. Deus não desistiu da espécie humana, Deus não desistiu do ser humano. Ele proveu um Salvador. Ele diz que da descendência da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. A comunhão ela foi suspensa durante milênios, durante séculos e mais séculos. Porém, quando Cristo bradou lá na cruz do Calvário, Pai, está consumado. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Ali estava restabelecido novamente. Alabaçu de canta, lamanto de Managá. Oh, glórias! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Ali estava restabelecida a comunhão, o livre acesso a Deus. E o que me falta, meu irmão, a mim e a você, é esperar o toque da trombeta, porque logo em breve, muito breve, essa trombeta vai soar e eu vou receber um corpo glorificado, você vai receber um corpo glorificado e nós subiremos por sobre as nuvens e encontraremos com o nosso Senhor e a nossa relação com Ele não será não mais no Jardim do Éden,
será no céu, na habitação de Deus. Eu tenho essa promessa, você tem essa promessa. Meu querido, abandone o pecado, abandone esse mundo, abandone essas paixões, abandone essa miséria que o diabo está te oferecendo, porque o que Deus tem para mim e para você é coisa grande demais. A transmissão do pecado à espécie humana. O casal sabia o que estava fazendo ao desobedecer o Criador, porém, não tinha uma dimensão dos efeitos colaterais decorrentes das escolhas que fizeram. Logo na primeira gestação de Eva, Caim, o casal se depararia com uma dura realidade. Seus descendentes estariam sobre o jugo do pecado, o que se confirmou em Caim ao matar o próprio irmão. Todo homem nasce na condição de pecador. Viver uma vida pecaminosa é uma escolha pessoal. Só em Jesus o homem pode ser regenerado. Então nós observamos que a transmissão do pecado. Daí nós estamos vendo aí pelas redes, na televisão, na internet, o tal do coronavírus que está vindo lá da China, que pessoas estão morrendo e o mundo está alarmado com essa questão. Meu irmão, pior do que a doença, do que vírus, chama-se pecado, tá bom, meu irmão? Nós vemos que Adão, ele transmitiu para a sua descendência um legado de maldição chamado pecado, meu irmão. O casal Adão e Eva, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo quando eles decidiram desobedecer o Criador. Eles queriam ser semelhante a Deus. No coração deles, eles desejaram. Agora, eles não tinham uma dimensão exata dos efeitos colaterais decorrentes da escolha que eles haviam feito. Esse é o problema do pecado. Você escolhe pecar, você escolhe ir para um motel, você escolhe adulterar, prostituir, viver na fornicação, você escolhe mentir, roubar o dinheiro do dízimo, roubar na casa de Deus, você que é presidente de ministério, mandar, desmandar, você escolhe fazer tudo de errado. Como a gente está vendo aí alguns casos aí na internet, de gente confessando, ou então vindo a público confessar o que todo mundo já sabia. Agora, o problema é que não é o pecado, são as consequências. Nós sabemos o que escolhemos fazer, mas nós não sabemos a dimensão do pecado, o que aquilo vai trazer na nossa vida, meu querido. Como aquilo pode influenciar a sua família, seu casamento, o seu trabalho, a sua saúde, a sua vida, a sua eternidade, meu querido. No caso de Adão e Eva, quando eles decidiram pecar, eu penso que eles imaginaram, isso aqui é uma coisa entre eu e você, nós erramos mesmo e pecamos. Mas eu estava enganado, porque logo que nasceu o primeiro filho, Caim, na primeira geração, ou a segunda geração, vamos dizer, porque Adão era a primeira, a segunda geração, que era Caim, ele se mostrou um homicida, mau, invejoso, criminoso, homicida. Ele conspirou, arquitetou, planejou a morte do próprio irmão. Ali Adão e Eva perceberam que o erro deles foi passado para toda a sua descendência, meu querido. E nos dias de Noé, a Bíblia diz que todo o intento do coração do homem era mau, meu querido. Eu destaco aqui uma coisa, que todo homem nasce na condição de pecador, porque ele é descendente de Adão e Eva. Eu nasci, em pecado nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Ali está falando da natureza adâmica, que nós recebemos de Deus, nascemos na condição de pecador. E é por isso que eu e você precisamos de um Salvador. Agora, há uma diferença em nascer na condição de pecador e viver uma vida pecaminosa. Eu nasci na condição de pecador, mas eu não escolhi viver uma vida pecaminosa. Abel nasceu na condição de pecador. Ele era descendente de Adão e Eva, mas ele escolheu viver uma vida reta, sincera, íntegra, autêntica e verdadeira com Deus, irmão. Agora, meu irmão, eu não escolhi nascer pecador, mas eu escolho se vou viver ou não uma vida pecaminosa. Eu escolhi viver aos pés do meu Senhor, andar em pureza e em santidade. Não sou perfeito.
Tem hora que a gente pica o pé no balde, derrama o leite, a gente chora, se arrepende, se humilha e pede a Deus misericórdia, a gente se coloca de pé e vamos chegando. Tem gente que vai chegar no céu correndo, meu irmão, cheio da unção, cheio do azeite. Tem gente que vai chegar no céu manquejando, falando espiritualmente. Ele está manquejando, mas está indo. E tem gente que vai chegar arrastando, com muita dificuldade, mas ele vai chegar lá. E tem gente que vai precisar, como diz o pastor Rodrigo, que eu ouvi na internet. Tem gente que vai ser empurrado de cadeira, meu irmão, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Vamos embora, meu irmão, vamos prosseguir. O negócio, irmão, é não desistir. Caiu, levanta, põe-te de pé. A Bíblia fala que por 7 vezes o justo cairá e se colocará de pé, meu irmão. Então, meu irmão, levante, não é tempo de você ficar aí caído, prostrado, chorando, leite derramado. Vamos prosseguir, porque Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. A enfermidade da terra. O pecado de Adão e Eva foi tão terrível que influenciou a flora e a fauna no planeta de forma negativa. Teria Deus sido injusto para com a natureza? Em um primeiro olhar, parece que sim. Mas se observarmos mais atentamente o texto sagrado, concluiremos que um representante da natureza, que é a fauna e flora, participou diretamente na queda do homem, a serpente. Por esta razão, toda a terra sofreu diretamente as influências do pecado cometido por Adão. Toda a natureza geme com dores, esperando com expectativa o dia da sua redenção. Meu querido, eu tive de Deus esse entendimento, então não tenho do que me vangloriar. Deus me deu esse entendimento e essa compreensão. Por que a terra geme? Esperando o dia da sua redenção. A terra pecou? Os animais pecaram? Não teria sido Deus injusto porque Adão pecou, mas o que o cavalo, o que a zebra, a girafa, o que os mares, os rios, os oceanos, o planeta fez para merecer isso, irmão? Porque até a natureza geme. Aí nós vamos compreender. Será que Deus foi injusto? Não. Quem era o representante da espécie humana? Adão e Eva, foi transferido para toda a descendência. E o representante legal da natureza, a serpente. A natureza teve na serpente o representante legal que trabalhou, contribuiu diretamente na queda humana. Aí Deus, ele é justo, meu querido. Veio a consequência do pecado sobre toda a descendência de Adão, mas também veio a consequência sobre toda a flora e a fauna, porque até a terra geme com dores, aguardando a sua redenção. A natureza também espera a sua redenção, meu querido. Então, meu irmão, Deus, ele é justo, porque ele tratou com Adão, tratou com Eva e tratou também com a serpente, que ela trouxe também as suas consequências, mas toda a espécie, toda a natureza, ela foi atingida também pelo pecado de Adão, porque a natureza teve na serpente o seu representante. A morte física. O pecado fez com que a criação original de Deus saísse do seu propósito inicial, mas isso não significa afirmar que esta fugiu-lhe ao controle. Uma das consequências do pecado foi a morte física do homem, o que não fazia parte do projeto inicial. Se observada pela ótica de Deus, a morte passou a ser um mal necessário. Ela seria uma forma de limitar, em parte, a maldade humana. Imagine um líder tirano como Faraó, Nero, Adolf Hitler e tantos outros vivendo eternamente, praticando toda espécie de atrocidade contra o seu semelhante. Deus é amor. Então nós vamos observar aqui, meu irmão, a morte física. E originalmente, a criação feita por Deus, irmão, não estava prevista a morte física de Adão e Eva.
do homem, originalmente. Então, quando o pecado entra, a criação, ela foge do propósito inicial do Criador. Agora, não significa que ela fugiu ao controle de Deus, porque nós estudamos aí a soberania. Nada pega Deus de surpresa. Quando o diabo veio com o fubá, o nosso Jesus já estava com o angu pronto há muito tempo. É assim que nós mineiros falamos aqui na terra do pão de queijo, ai. Então, quando Satanás apareceu com o fubá, Jesus já estava com o angu pronto há muito tempo, porque nada pega Deus de surpresa. Agora, meu querido, sobre a ótica divina, esse homem agora é pecador. Nós vemos lá Caim matando o irmão. Nós vemos que todo o gênero humano, a espécie humana se corrompeu, a ponto de Deus trazer o dilúvio. Imagina se o homem fosse eterno. O homem não provasse a morte com o poder de destruição de maldade. Imagina agora, meu irmão, vamos hipoteticamente trazendo aqui um faraó eterno, escravizando, impondo, querendo ser adorado como Deus. Um ditador, um tirano como Nero no Império Romano. Aqui, na Segunda Guerra Mundial, nós temos Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, fora outros milhões e milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina esses homens vivendo eternamente com a maldade e o poder de destruição e cometer atrocidades e barbáries contra o seu semelhante. Então, sobre a ótica divina, a morte, ela tornou-se um mal necessário para preservar o homem do próprio homem. Tá bom, meu querido? A morte, ela se tornou um mal necessário, porque a morte, ela vinha limitar, de certa forma, e refrear a maldade humana. Porque, meu querido, se o homem não conhecesse a morte, ele seria um eterno malvado, um eterno, vamos dizer aí, ditador, um eterno, meu querido, maligno. Então, e o que nós observamos? Que os tímidos, as pessoas mais simples e humildes seriam vítimas na mão desses líderes corruptos, que destroem, que matam, que cometem carnificina. Então, meu querido, você há de convir comigo sobre a ótica de Deus, que a morte se tornou um mal necessário. Encerramos aqui a nossa lição. Espero que tenha sido de proveito para a sua vida. Eu continuo contando com as suas orações. Minha saúde não vai bem. Estou aqui de pé hoje por um milagre de Deus. Eu não acreditei que seria possível fazer essa ministração. Entendeu? Não estou restaurado. Deus me deu força física para fazer esse trabalho. Tá bom, meu querido? Mas não estou bem. Eu conto com a sua oração. Conto também com o seu apoio espiritual. E, meu amado, esse projeto ele não tem como objetivo angariar dinheiro, recursos, mas eu preciso do seu apoio. Alguns irmãos têm me dado sugestões de fazer algumas estratégias de marketing, de colocar uma parte da lição e uma outra não. Quem desejar a lição no todo, que me procure e eu venho cobrar dessa pessoa. Esses slides que eu entrego gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém, que ele fosse cobrado um valor simbólico de R$5. Imagina, 15 mil pessoas assistindo e eu cobrar R$5. Irmão, 75 mil reais. Aí já estou desviado. Irmão, Mauro vai desviar mesmo, quando começar a ver dinheiro. Eu não faço isso por dinheiro, eu faço por amor, amado. Mas, irmão, há um limite. Eu gostaria que você compreendesse que eu sou um chefe de família, estou desempregado, sou jornalista, uso equipamentos, procuro fazer com excelência, com temor de Deus, esse trabalho. Vamos fazer 4 anos. Até aqui Deus tem nos dado graça. Eu conto com a sua compreensão, que você venha nos procurar em off, que eu não vou colocar aí o número da minha conta para você efetuar depósito, que eu não quero fazer riqueza. Eu quero enriquecer o Evangelho, mas não me enriquecer por conta do Evangelho.
Eu quero, meu amado, que vidas sejam edificadas, transformadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. E com seu apoio espiritual e material, nós poderemos alcançar muito mais pessoas. Amém, querido? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, porque só tu é digno, tu é merecedor. Eu não acreditava que eu estaria aqui de pé para ministrar essa lição de número 7, mas a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor foi tão grande que o Senhor levantou irmãos e irmãs para orar, interceder, e o Senhor me fortaleceu para que eu pudesse estar aqui ministrando esta lição. Todo louvor, glória e honra te pertence. Fica conosco, nos abençoa, dá-nos uma vida santa, um novo recomeço para aquele que caiu, aquele que está envolvido no pecado, que ele venha confessar, abandonar e reiniciar uma caminhada com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe, e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Nem eu e nem você, porque em caso de arrebatamento, nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Se você precisar e desejar esse slide que foi usado, entre em contato no meu WhatsApp que está aí, e eu vou enviar para você com muito prazer e com muita alegria. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.